Família completa. Só quem importa. 5 palavras. Uma foto. Um churrasco de domingo que eu nunca soube que ia acontecer. Fiquei olhando para a tela do celular por não sei quanto tempo. A foto estava ali. Meu pai na cabeceira da mesa. Aquela mesma toalha xadrez vermelha que ele usa desde que eu era criança. O carvão ainda fumegando na churrasqueira ao fundo. Minha irmã Rafaela abraçada nele, sorrindo daquele jeito que ela sorri quando sabe que ganhou. Minha mãe segurando uma taça de vinho, com o batom vermelho que ela só usa quando está feliz. E na legenda, escrita por Rafaela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Família completa. Só quem importa. Eu estava a 12 minutos de carro daquela casa. 12 minutos. Eu poderia ter chegado antes do carvão pegar. Poderia ter trazido o pão de alho que meu pai sempre pede para eu fazer. Poderia ter estado nessa foto. Mas eu não fui convidada. Não recebi uma mensagem. Não recebi uma ligação. Nada. Descobri pelo feed do Instagram. Da mesma forma que qualquer desconhecido que seguisse minha irmã descobriu. Como se eu fosse menos que um desconhecido. Como se eu não existisse. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça entender. As mãos ficaram frias. Senti aquela pressão familiar se instalando no meio do peito. Aquela pedra que eu aprendi a carregar tão cedo que às vezes esqueço que ela não deveria estar lá. A visão foi desfocando nas bordas, como acontece quando você segura o choro com toda a força que tem. O apartamento inteiro ficou em silêncio, e eu percebi que estava segurando a respiração. Desliguei a tela. Coloquei o celular na mesa, virado para baixo. Não comentei. Não liguei. Não chorei. E fui dormir. O que eu vou te contar agora não é uma história de raiva. É uma história sobre o dia em que eu parei de ser a filha que implora por um lugar à mesa e entendi que algumas portas, quando fechadas para você por pessoas que deveriam te amar, revelam exatamente o valor que elas te atribuem e que você não é obrigada a aceitar esse preço. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos. Nasci e cresci em Governador Valadares, Minas Gerais, filha mais velha de uma família que eu aprendi, tarde demais, a enxergar com clareza. Sou professora de ensino fundamental, moro sozinha há 6 anos num apartamento que eu aluguel e pago com o meu salário, sem ajuda de ninguém. Nunca fui a filha rebelde, nunca fui a filha problema. Fui a filha presente, a filha que liga no aniversário, a filha que aparece quando precisam, a filha que empresta dinheiro sem cobrar, a filha que cobre turno extra para conseguir ajudar quando algo aperta. Fui a filha que passou o domingo inteiro corrigindo provas enquanto minha família comia churrasco e me apagava da legenda com 4 palavras. E na segunda-feira de manhã, quando meu pai ligou precisando de um favor, ele entendeu, pela primeira vez em 32 anos, o que a palavra completa de fato significa. Se você já ficou de fora de um momento familiar que você deveria estar, se você já viu uma foto e sentiu aquela dor específica de perceber que foi esquecida de propósito, deixa o seu like para eu saber que não estou sozinha nessa. Se inscreve no canal para acompanhar essa história até o final. Eu prometo que vale. E me conta nos comentários. De qual cidade você está me assistindo? Preciso saber que tem gente do outro lado ouvindo isso. Para entender o que aquela foto significou, você precisa entender o que foi a minha infância. Cresci numa casa de classe média baixa no bairro Altinópolis, em Valadares. Meu pai, seu Geraldo, trabalhou a vida inteira como supervisor numa fábrica de calçados. Minha mãe, Dona Ivone, ficou em casa cuidando de mim e de Rafaela, que nasceu 3 anos depois de mim. A gente não passava fome. Não faltava escola. Não faltava roupa. Mas havia uma outra espécie de escassez naquela casa. Uma que não aparece em nenhuma conta bancária e que demora anos para você conseguir nomear. Desde que eu me entendo por gente, existia uma régua diferente para mim e para Rafaela. Lembro com uma precisão que me assusta de uma tarde de maio, eu devia ter uns 8 anos. Tinha levado uma prova de matemática com 100 pontos para casa. 100. A professora tinha escrito à mão na folha: "Parabéns, Camila, você é um orgulho." Entrei na sala correndo, agitando o papel no ar, o coração batendo de felicidade. Minha mãe estava dobrando roupa no sofá. Ela olhou, deu um meio sorriso e disse: "Bom, guarda no quarto." E voltou a dobrar a blusa que estava na mão. Naquela mesma semana, Rafaela trouxe um desenho que ela tinha feito na aula de artes. Um sol torto com uns riscos que mal pareciam raios. Minha mãe parou tudo, chamou meu pai no corredor, os dois ficaram em volta do desenho como se fosse uma obra de museu. "Geraldo, olha que talento! Essa menina tem um dom."
O desenho ficou pregado na geladeira por 3 meses. A minha prova de 100 pontos foi parar numa gaveta e nunca mais foi mencionada. Eu tinha 8 anos e já estava aprendendo que certas portas não abriam para mim. Isso foi só o começo de um padrão que se repetiu por anos, em versões cada vez maiores e mais dolorosas. Quando completei 15 anos, pedi uma festa para minha mãe. Não pedi nada exagerado. Só um bolo, uns amigos em casa, uma sexta-feira à noite. Ela disse que estava apertado, que dinheiro não estava sobrando. Aceitei. Guardei a decepção. Fingi que estava tudo bem. 3 anos depois, quando Rafaela fez 15 anos, meu pai alugou um salão de festas no centro, contratou DJ, fez convite impresso, chamou 50 pessoas. Eu estava entre os convidados, servindo salgadinho, sorrindo para as fotos, tentando não sentir o que estava sentindo. Na festa de 15 anos da minha irmã, eu era quase uma garçonete invisível. E o pior não foi a festa. O pior foi que, quando eu tentei conversar com minha mãe sobre como aquilo tinha me machucado, ela disse uma frase que ficou gravada em mim como cicatriz. Camila, você sempre foi mais madura. A Rafaela precisa mais. Você aguenta. Você aguenta. Como se minha capacidade de suportar a dor fosse uma justificativa para me causarem mais dela. Fui ficando mais velha e fui aprendendo a ser útil. Porque útil era o único jeito que eu sabia de ganhar atenção naquela casa. Comecei a trabalhar cedo. Aos 17 anos já dava aulas particulares de reforço no bairro, R$ 50 por hora, me virando com o dinheiro que juntava. Quando entrei na faculdade de pedagogia, fui no turno da noite e paguei metade com o que eu mesma ganhava. A outra metade minha mãe ajudou, mas me lembrava disso toda vez que eu discordava de alguma coisa em casa. Não esquece que a gente te ajudou com a faculdade. Como se amor fosse uma dívida a ser cobrada. Ao longo dos anos seguintes, emprestei dinheiro para meu pai 3 vezes. A primeira foi quando o carro dele quebrou. R$ 2.800 que eu tinha guardado por 8 meses. A segunda foi quando a fábrica atrasou o salário e as contas estavam atrasadas. R$ 1.500. A terceira foi para ajudar com a reforma da cozinha da casa deles. R$ 4.000 que saíram das minhas férias que eu nunca tirei. Nunca recebi nenhum desses valores de volta. Nunca fui cobrada pelo silêncio que era esperado de mim em troca. Adiou curso de inglês 2 vezes. Adiou viagem que queria fazer desde a época da faculdade. Cancelou o plano de saúde por 6 meses para não deixar conta atrasar depois de um dos empréstimos. Tudo isso sem uma palavra de reconhecimento, sem um abraço fora de hora, sem um obrigado, Camila. A gente sabe o que você faz por nós. E Rafaela? Rafaela nunca precisou ser útil. Rafaela precisava, e pronto. Isso já era suficiente. Minha irmã terminou o ensino médio e ficou 2 anos se descobrindo, como minha mãe chamava. Ficava em casa, meu pai pagava todas as contas dela e ninguém perguntava nada. Quando ela quis fazer um curso de gastronomia particular, que custava quase 3 vezes o que eu pagava na minha faculdade, meu pai fez um financiamento sem piscar. Quando ela se meteu numa dívida de cartão de crédito de quase R$ 6.000 por causa de compras que ela mesma admitia que não precisava fazer, minha mãe pegou reservas que tinham e pagaram tudo. Quando Rafaela foi morar com o namorado e o relacionamento não deu certo 8 meses depois, ela voltou para a casa dos meus pais e foi recebida com festa, quarto reformado, e minha mãe cozinhando os pratos favoritos dela por uma semana. Não havia consequência para Rafaela. Nunca houve. E eu observava tudo isso de longe, tentando convencer a mim mesma de que não sentia inveja, porque de fato não era inveja o que eu sentia. Era algo mais fundo e mais silencioso. Era a dor específica de entender que, naquela casa, o amor tinha sido distribuído de forma desigual desde antes de eu ter palavras para descrever o que estava acontecendo. E que eu tinha passado a vida inteira tentando merecer uma parte que nunca ia ser minha do jeito que eu precisava. Durante anos, eu consegui manter uma espécie de paz armada dentro de mim. Aprendi a compartimentar a dor, a guardar as mágoas em gavetas que eu só abria quando estava sozinha, no escuro, depois que o dia acabava. Tinha construído uma vida fora daquela casa. Meu apartamento, meus alunos, minhas amigas, minha rotina. Era pequena, mas era minha. E eu me convencia de que dava para viver assim. Presente o suficiente para não romper. Distante o suficiente para não sangrar. Então veio a segunda-feira depois do churrasco. E tudo desmoronou de uma vez. Eram 8h20 da manhã quando meu pai ligou. Eu ainda estava tomando café. O celular ainda estava virado na mesa desde a noite anterior.
Atendi sem pensar, por reflexo, porque é assim que a gente atende quando é o pai ligando. Sem pensar, sem se preparar, por puro condicionamento afetivo de 32 anos. Camila. A voz dele tinha aquele tom específico, o tom de quem vai pedir alguma coisa e já está embalando o pedido com uma intimidade que só aparece quando precisam de você. Preciso que você me leve no INSS hoje. A Ivone não pode, a Rafaela tá dormindo ainda. Você consegue? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Olhei para o celular virado na mesa. Pensei na toalha xadrez vermelha. Pensei em família completa, só quem importa. Não consigo, pai. Tenho aula de manhã. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse num tom ligeiramente diferente, levemente incrédulo. É só 1 hora, Camila. Não consigo hoje. Desliguei. Coloquei o celular na gaveta. Fui dar aula. Mas o que veio depois desse telefonema foi muito maior do que uma recusa num dia de segunda-feira. O que veio foi uma avalanche que, olhando para trás, eu entendo que estava represada faz tempo, esperando qualquer brecha para desabar. 3 dias depois, minha mãe me ligou. Dessa vez, o tom não era de pedido, era de convocação. Sua avó deixou um terreno. Seu pai e eu decidimos o que vai ser feito com ele. Minha avó Teresa tinha falecido 8 meses antes, depois de 1 ano de doença. Durante esse ano inteiro, fui eu quem a levei às consultas. Fui eu quem ficou no hospital nas noites em que minha mãe disse que estava cansada demais. Fui eu quem organizou os documentos. Falei com os médicos, cuidei da medicação, fiz as ligações que precisavam ser feitas. Rafaela apareceu no velório com um vestido preto e olhos marejados, abraçou todo mundo e foi embora antes do enterro terminar porque tinha um compromisso. O terreno ficava num bairro que estava valorizando rápido em Valadares. Eu sabia que existia. Minha avó tinha mencionado uma vez, anos atrás, que queria que fosse dividido igualmente entre as 2 netas. Tenho isso guardado na memória com uma nitidez que agora entendo que era meu inconsciente me dizendo para prestar atenção. O terreno vai ser transferido para Rafaela, minha mãe disse. Sem rodeios. Sem preparação. Como quem anuncia o tempo. Ela precisa de uma estabilidade. Tá tentando se estruturar. Senti o chão inclinar. Mãe, a vovó disse que era para dividir entre as 2. Sua avó disse muita coisa. O que tá no papel é o que vale. Uma pausa. E no papel, quem decide somos nós. Mas fui eu que cuidei dela o ano inteiro. Eu que... Camila. O tom mudou. Ficou duro, impaciente. Aquele tom que eu conheço desde criança. O tom que diz para de reclamar. Você está sendo exagerada. Você fez isso porque quis. Ninguém te obrigou. Não vem transformar cuidado em moeda de troca. Desliguei o telefone e vomitei. Não estou usando isso como metáfora. Fui ao banheiro e vomitei de verdade, de joelhos no chão frio, com as mãos agarradas na borda do vaso. Porque tinha alguma coisa no meu corpo que entendeu antes da minha cabeça o tamanho do que estava acontecendo. Nos dias seguintes, comecei a juntar pedaços. Liguei para minha prima Débora, filha de um irmão do meu pai que sempre teve uma visão de fora da nossa família. Ela não demorou para me contar o que sabia. Minha mãe e minha irmã tinham conversado com meu pai semanas antes da morte da minha avó sobre o terreno. Rafaela sabia da transferência antes de mim. Muito antes. Enquanto eu estava no hospital cuidando da vovó Teresa, minha irmã estava em cartório com minha mãe levantando informações sobre o processo de transferência de bens. Enquanto eu segurava a mão da minha avó nas últimas noites, minha família estava planejando me excluir do que ela queria me deixar. Senti alguma coisa se partir dentro de mim nesse momento. Não foi raiva. Raiva eu conheço. Raiva passa. Foi outra coisa. Foi como se um fio que eu tinha segurado com as 2 mãos por 32 anos simplesmente arrebentasse. Sem drama, sem barulho. Um estalo seco e silencioso dentro do peito. Um interruptor foi desligado. Por toda a minha vida, eu tinha operado com a crença de que se eu fosse boa o suficiente, presente o suficiente, útil o suficiente, um dia eles iam me enxergar. Que o amor que eu não recebia era um amor que eu ainda não tinha merecido o suficiente. Que estava faltando alguma coisa em mim, não neles. Naquele momento, sentada na beira da cama com o telefone no colo depois de conversar com Débora, eu entendi com uma clareza que dói quando chega. Não estava faltando nada em mim. Nunca faltou. Eles simplesmente me escolheram como a filha que podia ser descartada. E eu tinha passado décadas tentando provar que não merecia esse lugar, sem perceber que a escolha nunca tinha sido sobre mérito. Naquela noite, não dormi.
Fiquei deitada no escuro com os olhos abertos, olhando para o teto do meu apartamento. Contei as rachaduras no reboco. 3, saindo da luminária em direção à parede. Pensei na minha avó. Pensei nas noites que fiquei no hospital. Pensei no terreno. Pensei em Rafaela dormindo tranquila enquanto meu pai ligava para mim para pedir carona. Chorei uma vez, rápido, por uns 3 minutos. Depois parei, porque dentro daquela dor toda, embaixo de tudo, havia uma fagulha que eu não sabia nomear ainda, mas que estava acesa. Pequena, quente, quieta. Algo que dizia: você tem provas, você tem testemunhas, você tem direitos. E você não vai deixar barato. Eu ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que ia fazer alguma coisa. Acordei na terça-feira seguinte às 5 da manhã sem alarme. Não foi aquele acordar desorientado de quem dormiu mal. Foi um acordar limpo, como se meu corpo tivesse tomado uma decisão enquanto eu dormia e estivesse pronto para executar antes que minha cabeça tivesse tempo de recuar. Fui à cozinha. Fiz café, peguei um caderno espiral que eu usava para planejar as aulas e abri numa página em branco. No topo, escrevi uma palavra só: provas. Por anos eu tinha sido a filha que sente, que sofre, que engole, que perdoa. A filha que chora no banheiro e sai sorrindo na sala. Esse ciclo tinha acabado naquela madrugada em que fiquei olhando para o teto contando rachaduras. O que eu era agora era diferente. Era uma mulher de 32 anos que tinha sido roubada. Não só de um terreno, mas de décadas de reconhecimento, de dinheiro emprestado sem retorno, de cuidado oferecido e apagado. E que ia tratar isso como o que era: uma questão a ser resolvida com inteligência, não com lágrimas. Escrevi tudo o que lembrava. Os empréstimos, com datas aproximadas e valores. As noites no hospital com minha avó. O que Débora tinha me contado. A ligação da minha mãe. A frase exata: você fez isso porque quis. Ninguém te obrigou. Escrevi sem parar por 40 minutos. Quando levantei a cabeça, o café estava frio e eu tinha 3 páginas cheias. Aquelas 3 páginas foram o começo de tudo. A primeira pessoa que procurei foi a doutora Fernanda, advogada que tinha sido colega da minha amiga Patrícia, na faculdade de Direito. Patrícia tinha me falado dela uma vez, num contexto completamente diferente, mas o nome tinha ficado guardado em algum lugar da memória. Mandei mensagem para Patrícia numa terça de manhã e às 2 da tarde já tinha o contato da Fernanda no celular. Marcamos para quinta-feira num escritório pequeno no centro de Valadares, segundo andar de um sobrado com janelas de madeira pintadas de verde. Levei o caderno. Levei o que consegui reunir de documentação, comprovantes de transferências bancárias que eu ainda tinha no aplicativo do banco, fotos que eu mesma tinha tirado no hospital com minha avó, um áudio que minha prima Débora tinha me encaminhado de uma conversa onde minha mãe comentava sobre o terreno semanas antes do falecimento da vovó Teresa. Fernanda me ouviu sem me interromper por 40 minutos. Quando eu terminei, ela ficou quieta por alguns segundos, olhando para o bloco de notas onde tinha anotado pontos enquanto eu falava. Depois disse com uma calma que me surpreendeu: Camila, você tem mais do que imagina aqui. Explicou que, dependendo do que constava no inventário da minha avó e de como a transferência tinha sido conduzida, havia possibilidade real de contestação. Que declarações em vida sobre intenção de divisão, somadas a provas de que eu tinha sido a cuidadora principal, tinham peso. Que os valores emprestados ao meu pai, se eu conseguisse documentar, podiam ser enquadrados como dívida reconhecível. Que o áudio de Débora era relevante. Que eu devia solicitar formalmente uma cópia do inventário. Saí do escritório da Fernanda com uma lista de 6 tarefas. Pela primeira vez em semanas, não senti aquela pedra no peito. Senti outra coisa. Algo mais firme, mais vertical. Propósito. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei em silêncio. Não falei com meu pai. Não falei com minha mãe. Respondi às poucas mensagens que chegaram com respostas curtas e neutras. Tô bem. Tô ocupada. Sem dar abertura, sem entregar nada. Aprendi rápido que silêncio estratégico é uma forma de poder que eu nunca tinha usado antes, porque sempre achei que devia satisfação emocional a todo mundo. Fui ao banco e solicitei extrato detalhado dos últimos 5 anos. Os 3 empréstimos estavam lá. Transferências com data, valor e destinatário. R$ 2.800 em março de 2020. R$ 1.500 em agosto do mesmo ano. R$ 4.000 em fevereiro de 2022. Total: R$ 8.300 que saíram da minha conta e nunca voltaram, sem nenhum documento, sem nenhum acordo escrito.
na confiança cega de quem empresta para a família, achando que família honra compromisso. Organizei tudo numa pasta. Documentos físicos no envelope pardo, arquivos digitais numa pasta no celular com senha, cópias enviadas pro e-mail da Fernanda. Também fui atrás do cartório. Fernanda tinha me orientado a solicitar certidão do inventário da minha avó como interessada, já que eu era neta direta. O atendente do cartório, um senhor de uns 50 anos com óculos de armação grossa, me olhou por cima da montura quando eu disse meu nome e o nome da minha avó. Disse que ia verificar. Voltou 5 minutos depois com uma expressão que eu não soube ler na hora. A senhora vai receber em casa em até 10 dias úteis. Voltei para casa sem saber ainda o que aquela expressão significava. Descobri depois. No meio de tudo isso, recebi uma mensagem de Débora com um áudio que ela tinha gravado sem querer durante uma visita à casa dos meus pais. Ela tinha deixado o celular gravando no bolso enquanto tomava café na cozinha, e minha mãe e Rafaela tinham conversado na sala sem saber. A qualidade era ruim, mas dava para entender o suficiente. Minha irmã perguntando: e se a Camila resolver arrumar problema? Minha mãe respondendo com uma naturalidade que gelou minha espinha mesmo ouvindo pelo celular. A Camila não arruma problema. Nunca arrumou. Ela engole. Fiquei ouvindo aquele trecho 3 vezes seguidas. Ela engole. 32 anos resumidos em 2 palavras por quem deveria me conhecer melhor do que ninguém. E o pior: até aquela semana, elas estavam certas. Eu tinha engolido. Tinha engolido prova de 100 pontos guardada em gaveta, festa de 15 anos que não aconteceu, empréstimos que viraram doação compulsória, noites de hospital que viraram invisíveis, terreno que era para ser meu tanto quanto da minha irmã e que foi embora com a assinatura da minha mãe e a complacência do meu pai. Mas não era mais. Salvei o áudio em 3 lugares diferentes. Encaminhei para Fernanda com uma mensagem. Mais uma coisa. Ela respondeu em menos de 10 minutos. Ótimo, estamos prontas. A certidão do inventário chegou numa sexta-feira de tarde, dentro de um envelope pardo com o selo do cartório no canto. Fiquei olhando para ele por um momento antes de abrir. Aquele tipo de envelope que você sabe que vai mudar alguma coisa, e por isso a mão hesita 1 segundo antes de rasgar. Abri. Li. Li de novo. O terreno tinha sido incluído no inventário com um único beneficiário: Rafaela. Mas havia um detalhe que a pressa ou o descuido de alguém tinha deixado escapar. Um detalhe que Fernanda identificou imediatamente quando enviei as fotos dos documentos pelo WhatsApp ainda naquela tarde. A transferência tinha sido formalizada num período em que minha avó já apresentava laudo médico de comprometimento cognitivo moderado. Um laudo que eu mesma tinha ajudado a providenciar meses antes, durante os acompanhamentos que fiz com ela. Um laudo que constava no próprio prontuário médico que eu tinha guardado cópia porque era eu quem organizava os documentos dela. Fernanda me ligou 20 minutos depois que eu enviei tudo. Camila, a transferência pode ser contestada. Capacidade civil comprometida no momento da assinatura é fundamento sólido. Você quer entrar com isso? Respirei fundo. Quero. Decidimos notificar extrajudicialmente primeiro. Uma carta formal, assinada pela Fernanda, entregue pelos correios com aviso de recebimento, informando meus pais e minha irmã que eu tinha contratado representação jurídica e que contestaria a transferência do terreno com base em nulidade do ato, apresentando o laudo de comprometimento cognitivo da minha avó como prova central, somado ao áudio e aos registros hospitalares que comprovavam minha atuação como cuidadora principal. A carta chegou numa quarta-feira. Eu soube que tinha chegado porque meu pai me ligou na quarta-feira à noite. Deixei tocar. Não atendi. Minha mãe ligou em seguida. Não atendi. Rafaela mandou mensagem. Camila, a gente precisa conversar. Isso tá saindo do controle. Respondi com 3 palavras. Fala com Fernanda. E então veio o que eu, lá no fundo, sabia que ia vir. Meu pai apareceu no meu apartamento no sábado de manhã. Ouvi a campainha, vi pelo interfone que era ele, e tomei uma decisão em fração de segundo. Desci. Não o chamei para subir. Encontrei ele no hall de entrada do prédio de pé, com o chapéu na mão, literalmente com o chapéu na mão, e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. Uma expressão que levei um momento para identificar porque era nova demais. Constrangimento. Camila. Ele abriu os braços levemente, como quem tenta um abraço antes de ser autorizado. Não avancei. Fiquei parada a 1,5 metros dele. Minha filha, isso tudo tá sendo um exagero.
A gente pode resolver em família, sem advogado, sem... Não. Disse com uma calma que surpreendeu até a mim. Não vamos resolver em família. Família resolve em família quando trata todos os membros como família. Vocês me mandaram uma foto no domingo com a legenda "Só quem importa". Eu não importo, pai. Você mesmo disse isso. Então não tem nada para resolver entre a gente. Tem coisa para resolver entre os advogados. Ele ficou sem palavras por alguns segundos. Tentou outra entrada. Sua mãe tá arrasada com isso. Você tá magoando ela. Eu tô magoando ela. Repeti devagar, deixando cada palavra ocupar seu próprio espaço. Eu tô magoando ela. Dei um passo atrás em direção ao elevador. Volta pra casa, pai. Qualquer comunicação passa pela Fernanda. Entrei no elevador. As portas fecharam. Encostei na parede de metal frio e fechei os olhos por exatos 10 segundos. Não chorei. Não tremi. Senti pela primeira vez em 32 anos que tinha ocupado exatamente o espaço que era meu. O processo correu. Fernanda foi precisa, metódica e implacável, da forma que eu precisava que alguém fosse por mim. O laudo de comprometimento cognitivo foi o ponto central. A perícia confirmou que minha avó não tinha plena capacidade civil no período em que a transferência foi formalizada, o que tornava o ato juridicamente nulo. Somado ao áudio de Débora e aos registros que comprovavam minha presença constante como cuidadora, o quadro era claro. Minha família tentou negociar fora do processo 2 vezes. Na primeira, minha mãe ofereceu-me dar a metade do terreno se eu desistisse da ação. Fernanda respondeu que minha cliente não aceitava acordos parciais sobre um bem que lhe pertencia integralmente por direito. Na segunda, Rafaela ligou chorando dizendo que tinha dívidas, que o terreno era a única segurança dela, que eu estava destruindo a família por causa de uma briga boba. Ouvi em silêncio. Quando ela terminou, disse: Rafaela, você sabia do terreno enquanto eu estava no hospital cuidando da vovó. Você foi ao cartório com a mãe enquanto eu segurava a mão dela à noite. Isso não é briga boba. Isso é o que vocês escolheram fazer. Ela desligou. Não me ligou mais. A sentença saiu 4 meses depois. A transferência foi anulada. O terreno voltou ao espólio da minha avó e precisaria ser repartido conforme a lei, entre os herdeiros legítimos, o que na prática significava que minha mãe ficaria com a parte dela como filha, e eu e Rafaela com nossas partes como netas. Não era tudo o que eu queria, mas era a verdade sendo restaurada, e às vezes a verdade sendo restaurada já é suficiente. Meu pai tentou me ligar no dia da sentença. Não atendi. Mandou mensagem. Tô com saudade de você. Fiquei olhando para a mensagem por um tempo. Depois respondi. Eu sei, pai. Mas saudade não apaga o que aconteceu. Não tô pronta para conversar ainda. Quando eu estiver, eu te procuro. Coloquei o celular na mesa. Abri o caderno espiral onde tudo tinha começado. Virei na última página escrita. Peguei a caneta e escrevi 4 palavras embaixo de tudo. Ela não engoliu mais. Isso foi há 14 meses. Hoje é uma manhã de sábado e eu estou sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara de café que eu fiz do jeito que eu gosto. Forte, sem açúcar, com um pouco de canela em pó por cima. O sol de Valadares está entrando pelo lado esquerdo da varanda nesse horário. Aquele sol amarelo de inverno que não esquenta muito, mas ilumina tudo com uma clareza bonita. Tem um vaso de samambaia que eu comprei mês passado e que está crescendo mais do que eu esperava. Tem silêncio. Tem paz. É uma paz que eu não sabia que era possível até pouco tempo atrás. Não porque minha vida ficou perfeita. Não ficou. Mas porque aprendi a diferença entre ausência de conflito e presença de tranquilidade. Por anos eu confundia as duas coisas. Engolia, me calava, me dobrava e chamava aquilo de paz. Não era. Era só ausência de confronto com um custo altíssimo pago por mim em silêncio. Essa aqui, essa xícara, essa samambaia, esse sol, esse silêncio. Isso é paz de verdade. Uns 5 meses depois da sentença, minha mãe me mandou uma mensagem num domingo à noite. Longa, com parágrafos. O tipo de mensagem que a gente percebe que foi escrita e reescrita várias vezes antes de ser enviada. Ela dizia que tinha refletido muito, que talvez tivesse cometido injustiças comigo, que queria que a gente se encontrasse para conversar, que sentia minha falta, que a casa estava diferente sem minha presença. Li com calma. Li de novo. Percebi o que estava faltando naquelas linhas todas. Ela não pediu desculpa por nada específico. Não mencionou o terreno. Não mencionou o churrasco.
Não mencionou os empréstimos. Não mencionou as décadas de tratamento desigual. Era uma mensagem sobre a dor dela em me perder, não sobre a dor que ela me causou. Respondi com cuidado, sem raiva. Mãe, fico feliz que você entrou em contato. Não estou pronta para um encontro ainda. Quando eu estiver, eu te aviso. Cuida de você. Ela respondeu com um emoji de coração. Não insistiu. Rafaela nunca mais entrou em contato diretamente. 3 semanas atrás, vi no Instagram que ela estava noiva. A foto tinha centenas de curtidas. Minha mãe comentou com 3 corações vermelhos. Não senti o que eu teria sentido 1 ano atrás. Aquela dor específica de ser excluída, aquela vontade de ser vista. Senti uma distância tranquila, como quem olha pela janela para uma chuva que não está mais te molhando. Dei um follow em silêncio. Sem drama. Sem discurso. Só segui em frente. O que eu aprendi com tudo isso não cabe numa lista. Mas tem algumas coisas que eu carrego agora como verdades que ninguém mais vai conseguir me tirar. Aprendi que amor de verdade não precisa ser merecido. Ele é dado. Quando você passa a vida inteira tentando merecer o amor de alguém que já decidiu não te dar, você não está sendo persistente. Você está sendo enganada. E a pessoa que mais está te enganando é você mesma. Aprendi que família de sangue é um acidente de nascimento. Família de verdade é escolha, sua e de quem te escolhe de volta. Hoje tenho pessoas na minha vida que me ligam sem precisar de nada, que aparecem quando estou bem e não só quando precisam de mim, que lembram das coisas que eu conto porque de fato estão ouvindo. Isso é família. Isso é o que eu mereço. Isso é o que você merece também. Aprendi que estabelecer limites não é abandono, é sobrevivência. Por muito tempo eu acreditei que dizer não para minha família era um ato de crueldade, como se eu tivesse a obrigação de absorver tudo que me lançassem porque era sangue, porque era mãe, porque era pai. Não existe essa obrigação. Amor não é dívida. Cuidado não é servidão. E você não precisa se destruir para provar que é uma boa filha. E aprendi. Essa talvez seja a mais difícil de todas. Que a dor que senti por tanto tempo não era fraqueza. Era o preço justo de ter amado de verdade pessoas que não souberam receber esse amor com a responsabilidade que ele merecia. A fraqueza teria sido continuar pagando esse preço indefinidamente sem questionar. Me levantar, pegar um caderno, ligar para uma advogada e escrever provas no topo de uma página em branco. Isso foi o ato mais corajoso da minha vida. Se você chegou até aqui, você não veio só por entretenimento. Você veio porque alguma coisa nessa história tocou em alguma coisa sua. Talvez você também já tenha ficado de fora de uma foto de família. Talvez você também já tenha emprestado dinheiro que nunca voltou, cuidado de alguém que depois foi apagado da história, tentado merecer um amor que era distribuído de forma desigual, desde antes de você entender o que estava acontecendo. Eu quero que você saiba, o problema nunca foi você. Não era o que você fazia de menos. Não era o que você deixava de oferecer. Era a escolha deles. Uma escolha que diz tudo sobre quem eles são e absolutamente nada sobre o seu valor. E se você está agora num lugar parecido com onde eu estava, olhando para o teto no escuro, segurando o choro, me pergunto: o que está te impedindo de pegar um caderno e escrever a primeira palavra? Não precisa ser provas. Pode ser chega. Pode ser eu mereço mais. Pode ser qualquer palavra que seja verdadeira para você. Mas escreve. Começa por ali. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o seu like. Ele me diz que minha voz chegou onde precisava chegar. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa, de mulheres que decidiram parar de engolir e começar a ocupar o espaço que sempre foi delas. Compartilha com alguém que você sente que precisa ouvir isso hoje. Às vezes a história certa chega na hora certa, e talvez você seja o canal por onde ela chega. E me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Como você está hoje? Me diz também de qual cidade você está me ouvindo. Eu leio tudo. Eu respondo tudo. Porque cada comentário me lembra que não estou sozinha. E espero que essa história te lembre do mesmo. Sou a Camila. Tenho 32 anos. E aprendi da forma mais difícil possível que completa sou eu, com ou sem o churrasco de domingo.